Salmo 126, versículo 3, fala assim: Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos cheios de alegria. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos cheios de alegria. Nós estamos vivendo em tempos difíceis, meses complicados, recessão econômica, colapso na saúde pública, o índice de desemprego aumentando. Tem sido difícil, tem sido bastante difícil, mas a vida ela não é um mar de rosas. E nós precisamos aprender a ser gratos, mesmo nas dificuldades. Então, o que nós aprendemos com esse versículo é que nós precisamos reconhecer aquilo que Deus já fez, aquilo que Deus está fazendo e também aquilo que Deus ele fará. Então, vamos fazer um momento de oração, de agradecimento. Agradecer a Deus pela provisão, pela saúde, pelo cuidado, por Ele estar próximo de nós, mesmo nesse momento difícil. Então, antes de eu orar com você, antes de eu orar, eu quero convidar que você faça a sua oração. Então, feche seus olhos, entre no seu íntimo, vai lá dentro, feche a porta do teu quarto e sinta-se apenas diante de Deus, somente você e Deus. Agradeça a Ele. Senhor, muito obrigado. Primeiramente porque o Senhor é bom. Mesmo com as nossas dificuldades, nossos pecados, o Senhor nos ama, o Senhor nos perdoa, o Senhor não nos deixa de lado, o Senhor é um Deus próximo. Muito obrigado, Deus, por isso. Obrigado pela saúde, pela provisão, e mesmo que tantos não estejam tendo tanta saúde, o Senhor tem dado a oportunidade de refletir sobre a brevidade da vida, como a nossa vida é curta e como nós não devemos mais perder tempo com aquilo que não é tão valioso. Senhor, muito obrigado, porque mesmo nas dificuldades, o Senhor nos dá ensinamentos para as nossas vidas, nos ajuda a sairmos mais fortes. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Eu quero te convidar. Toda terça e quinta nós temos nos reunido no Zoom e tem sido muito bom. Nas terças nós compartilhamos um pouco, temos um estudo, e nas quintas nós nos atemos mais a orar, a agradecer, a pedir, que também precisamos pedir a Deus, e tem sido muito bom. Então venha participar também conosco. Se você não é da Igreja Batista em Boa Vista, você também está sendo convidado. Você é nosso convidado, será muito bom tê-lo conosco. Então procure a mim ou ao pastor, ou ao Tiago, que é o responsável pelo canal do YouTube, e será muito bem-vindo conosco. Boa noite, família linda do Senhor. Vamos pegar agora esse momento para louvarmos, bendizermos com canções que exaltam o nosso Deus. Bem-aventurado é o que está
a Semana Mundial do Brincar. E nós estamos aqui para ensinar um trabalho manual de uma forma reciclado, com material reciclado que a gente tem em casa. Você pode fazer de rolo de papel higiênico, você pode fazer de copinho de iogurte, de plástico, né? No lugar de jogar fora, guarda e faz um monte desses brinquedos. Você pode fazer de copo descartável também. Você pode fazer de garrafinha PET, tá bom? E você pode fazer com a garrafa de 2 litros, com a garrafa de 5 litros, com a garrafa de 3 litros. É um brinquedo muito legal que é conhecido mundialmente como biboquê. Em algumas partes do Brasil é conhecida como biloquê. Mas aqui na escolinha, que a gente fez com as nossas crianças de 2, 3, 4, 5 anos, elas colocaram o nome de pega-pega. E você pode dar outro nome legal, ó. Tá bom? Mais uma vez pra você ver, ó. Balança, joga e pega, tá certo? Por isso eles deram de pega-pega esse nome. O papai pode brincar, a mamãe pode brincar, o irmãozinho pequeno pode brincar, porque é um brinquedo para toda a família, tá legal? Então assim, que material nós vamos precisar? O barbante, a garrafa PET ou o copo, e vamos precisar de uma tampa também de garrafa. Você vai precisar de uma tesoura e de um adulto para furar a tampinha. Então, fura, segura, né? Pode ser em cima da mesa e fura a tampinha, faz um furo por onde o barbante vai passar, tá certo? Você vai precisar do barbante e você vai passar o barbante, olha aqui, no furinho, você passa o barbante no furinho e dá um nó para prender e o barbante não ultrapassar o buraco, tá bom? Então, ó, tá vendo? Olha aqui. E a outra ponta, você vai furar o copo também. E peça sempre a ajuda de um adulto, tá bom? É importante a criança ter a ajuda de um adulto, porque tá trabalhando com objeto cortante. Então quem vai fazer esse trabalho é o adulto. Você pode ajudar a dar o nó. Também passa pelo buraco aqui, ó. Tá vendo? Passa pelo buraco. Puxa. E também faz um nó suficiente para que não passe pelo buraco do copo. E puxa. Tá vendo? Aí você pode colorir como você quiser. Você pode colorir com fita colorida. Você pode colorir com cola colorida. Você pode escrever seu nome com a cola, tá bom? Você pode colorir com papel colorido, se você tiver papel de revista, fazer vários. Com EVA, você de uma forma bem colorida, bem bonita. Você pode fazer para brincar com seus amiguinhos. Essa semana, a semana do brincar, e qualquer dia na semana também, qualquer hora você pode brincar dentro de casa. Você pode fazer competição com os amiguinhos. Então olha aí, você pode colorir como você quiser, com canetinha. Você pode fazer com garrafa pequena, você pode fazer com as garrafas grandes, o seu bilboquê. A garrafa PET, você vai amarrar aqui na boca, tá certo? E furar a tampa. E ela vai estar amarrada, né? Tá certo? Olha aí. Então assim, como é que a gente amarra? Eu vou usar a pequena para vocês verem, tá bom? Ela tem que ser abaixo do gargalo aqui, tá bom? Abaixo do gargalo para não poder sair. Então você pega, dá uma volta
e dá um nó. Tá certo? Dá um nó. E do outro lado, pega a tampinha e faz do mesmo jeito também que a gente fez aquela. Coloca por dentro. Dá um nó também. E está pronto. Esse aqui é bem comprido o fio, né? Para o adulto, tá bom? Esse aqui é para o papai. E tá pronto o seu bilboquê. Isso vai nos mostrar, nos ensinar muitas coisas. Qual é o objetivo? A coordenação motora, tanto a lateralidade, tá certo? Vai ensinar você a percepção, né? Vai ensinar você o equilíbrio. Então, assim, quanto para as crianças menores, você pode pegar um depósito onde a tampinha vai cair dentro, pode ser um depósito mais largo. Para os maiores, pode ser porque a pontaria, né, o equilíbrio, a percepção onde vai cair, mais ou menos, colocar para cair dentro, o adulto pode usar um objeto menor. O fio também, o barbante também. Para os maiores pode ser um barbante maior, mais comprido, porque ele joga e ele vai esperar a tampinha cair dentro. E para os pequenos pode ser um barbante menor também, tá certo? Para facilitar e de acordo como ele vai aperfeiçoando a coordenação motora, vai aperfeiçoando a percepção, né? A lateralidade, ele vai aumentando o barbante. Você só tira o barbante e ir aumentando também o barbante, tá legal? E assim, essa é a nossa ideia. Um brinquedo sustentável, um brinquedo reciclável, com o que você tem em casa, você pode fazer, como nós já falamos antes, qualquer material que serve para aparar, né? Para pegar a tampinha de garrafa, e assim você vai fazer uma brincadeira bem legal e você pode brincar aí, tá bom? Essa é a nossa sugestão de trabalho manual para que a criança que está na quarentena com a mamãe e o papai possa passar de uma forma divertida, tá bom? Que Deus abençoe vocês e um beijo. Nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu para sempre. Para sempre exaltado é, para sempre.
Boa noite, família BBV. Neste momento especial também é um dos mais importantes do nosso culto. É o momento em que escutamos a meditação, a reflexão do outro, que apesar de ser do outro, nos transformam em um, quando o Espírito Santo de Deus nos conduz a estarmos meditando, refletindo estas grandes matérias, esses grandes conhecimentos, absorvendo em si, absorvendo em nós tudo aquilo que Ele quer para que sejamos edificados no corpo dele em sabedoria. É desta forma que nós temos um pastor muito especial, um pastor irmão de fato, que irá trazer a meditação desta noite. E o Espírito Santo trouxe através da vida dele a mim, a minha família, e que está trazendo também a você esta noite. Senhor Deus, nosso Pai, cremos que a Tua palavra, Deus, irá nos edificar através da mensagem do nosso pastor, Pai. Que vidas aqui possam estar reconhecendo o que o Teu Espírito fala aos corações. E em nome de Jesus assim oramos. Amém. Boa noite a todos da Igreja Batista em Boa Vista, Fortaleza. Antes, espero que Deus esteja abençoando a todos os membros da igreja, a todas as mulheres, homens, jovens, crianças, adolescentes, que em todas as circunstâncias a palavra de Cristo, a palavra da salvação, a palavra de conforto, promessas que vêm do nosso Senhor Jesus Cristo, a consolação do Espírito Santo, estejam sobre a igreja, e cada vez mais a igreja alicerçada na fé, agradecendo também ao pastor da igreja, Paulo Davi, sua esposa Joelma, pelo convite à pregação, à reflexão da palavra de Deus. Meu nome é Manuel Ribeiro de Moraes Júnior. Eu falo e reflito essa palavra com vocês aqui de Belém, no Pará. Bastante distante, são aproximadamente quase 2.000 quilômetros de distância em que nos distancia, nos separa, mas muito próximos ao calor, muito próximos pela fé, muito próximos também pela esperança do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vamos refletir um tema sobre vida e salvação em Cristo. E sobre uma pergunta que pode parecer muito cara a todos nós. Onde está Deus em épocas de tragédias? Onde está Deus nesse momento da pandemia em que vivemos? Uma pergunta que vem sob o título Vida e Salvação em Cristo. Essa pergunta, ela pode muitas vezes parecer uma pergunta muito de cunho marqueteiro, né? Onde se tenta fazer uma chamada pelas circunstâncias em que vivemos, mas a verdade não é. Sempre essa pergunta, onde está Deus? Onde esteve Deus no momento das tragédias? Sempre foi uma pergunta que ecoou dentro do pensamento cristão, dentro do pensamento teológico cristão, dentro do pensamento judaico. Podemos tirar pelo menos 2 grandes exemplos que temos na história. Essa pergunta aconteceu em Lisboa, no terremoto
que aconteceu em Lisboa, uma igreja, no momento de missa, foi destruída e vários cristãos mortos ali no século XVIII. E a pergunta: onde estava Deus no momento? Se fazia uma missa. Outra pergunta também era em Auschwitz. Onde estava Deus no momento de Auschwitz? No momento de profundo, da dimensão mais trágica, da dimensão mais anômica, aquela que não tem sentido, aquela que não tem resposta na dimensão humana. Então, uma pergunta muito forte, assim: onde está Deus? Aonde está a promessa de Deus? Aonde está a presença salvífica de Deus? Aonde está a dimensão acolhedora de Deus? Essa pergunta, ela também não é fácil, porque ao mesmo tempo em que ela pode nascer numa experiência de protesto, ela também evoca a quem pergunta uma experiência profunda de aprendizado. Ou seja, você conhece aquele sobre quem você pergunta por sua presença? Quem é Deus sobre quem você faz a pergunta sobre a sua presença? Quem é? Você o conhece e reconheceria quem ele seria e sobre a sua presença nos momentos mais trágicos da vida? Porque uma pergunta consequente à pergunta: onde está Deus? Onde está Deus? Aonde está Cristo nesse momento de tragédia? E vai ser a partir dessa reflexão no livro de Colossenses, capítulo 1, que nós vamos tentar refletir sobre essa presença de Deus no momento das tragédias. É aqui que nós vamos pensar sobre a vida e salvação em Cristo e entender essa presença de Deus, essa presença de Cristo, essa presença da consolação do Espírito Santo nos momentos de tragédia. Já no momento de missa foi destruído e vários cristãos mortos ali no século XVIII. E a pergunta: onde estava Deus no momento? Se fazia uma missa. Outra pergunta também era em Auschwitz. Onde estava Deus no momento de Auschwitz? No momento de profundo, da dimensão mais trágica, da dimensão mais anômica, aquela que não tem sentido, aquela que não tem resposta na dimensão humana. Então, uma pergunta muito forte, assim: onde está Deus? Aonde está a promessa de Deus? Aonde está a presença salvífica de Deus? Aonde está a dimensão acolhedora de Deus? Essa pergunta, ela também não é fácil, porque ao mesmo tempo em que ela pode nascer numa experiência de protesto, ela também evoca a quem pergunta uma experiência profunda de aprendizado. Ou seja, você conhece aquele sobre quem você pergunta por sua presença? Quem é Deus sobre quem você faz a pergunta sobre a sua presença? Quem é? Você o conhece e reconheceria quem ele seria e sobre a sua presença nos momentos mais trágicos da vida? Porque uma pergunta consequente à pergunta: onde está Deus? Onde está Deus? Aonde está Cristo nesse momento de tragédia? E vai ser a partir dessa reflexão no livro de Colossenses, capítulo 1, que nós vamos tentar refletir sobre essa presença de Deus no momento das tragédias. É aqui que nós vamos pensar sobre a vida e salvação em Cristo e entender essa presença de Deus, essa presença de Cristo, essa presença da consolação do Espírito Santo nos momentos de tragédia. A passagem que nós vamos ler e a partir do qual nós vamos fazer a nossa reflexão, fundamentar a nossa reflexão, reconstruir a nossa reflexão, fica em Colossenses capítulo 1, do versículo 21 a 23. A passagem diz o seguinte:
vós éreis outrora estrangeiros e inimigos, pelos pensamentos e pelas obras más. Mas agora, pela morte, ele, Cristo, vos reconciliou no seu corpo de carne, entregando a morte, para diante dele vos apresentar santos, imaculados e irrepreensíveis, contanto que permaneçais alicerçados e firmes na fé, e sem vos afastar da esperança do Evangelho que recebeste, e que foi anunciado a toda criatura que vive debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, fui feito ministro. Antes de navegarmos propriamente no texto, nós vamos ter que entender um pouco da carta, do documento, de onde retiramos essa reflexão. Essa carta é uma carta escrita por Paulo aos Colossenses, à igreja de Colossos. Provavelmente, se você pegar a sua Bíblia, no final da segunda parte, no Novo Testamento, no final do Novo Testamento, você deve encontrar mapas nela, que é o mapa que nós chamamos da Ásia Menor, mas que contextualiza o leitor no ambiente do Mediterrâneo. O ambiente do Mediterrâneo, ao norte, vocês vão conhecer bem, vai ficar a Europa, ainda naquela época não se chamava Europa, mas ao norte você vai encontrar a Espanha, a Itália, a Península Grega. À direita do mapa você vai encontrar a Ásia Menor, o que hoje é a Turquia, a Palestina, a Israel. E ao sul você vai encontrar o Egito, o Nilo. Então esse mundo do Mediterrâneo era um mundo bastante ativo na época dos antigos gregos e também no Império Romano. À direita do seu mapa, esse ambiente da Ásia Menor, o que hoje é a Turquia, era um ambiente bem diferente na época de Paulo. Colossos é uma cidade que fica nesse ambiente, próximo ao litoral. É uma cidade que ficava também a uma distância de uns 140 a 200 quilômetros da cidade de Éfeso, uma cidade muito ativa. Essas cidades eram o que marcava o nascimento da cultura grega. Na época de Paulo, eram cidades economicamente ativas, importantes para o Império Romano, onde se tinha um ambiente fronteiriço do Império Romano à direita. Mas, no final das contas, eram cidades literárias e culturais muito importantes. Porque, se entendermos que hoje a Grécia se dá só no ambiente europeu, mas naquela época a cultura grega, a língua, a literatura, o teatro, a arquitetura, não nasce propriamente em Atenas, mas sim nesse ambiente litorâneo da Turquia, que antes era um ambiente também da antiga Grécia. Colossos é uma cidade muito forte nessas atividades econômicas, culturais, artísticas do Império Romano. E Paulo, no início do seu ministério, ele vai fazer várias atividades missionárias em que comumente se separam em 3 momentos missionários. E num desses momentos, Paulo escreve a carta de Colossos. É uma carta escrita aproximadamente entre o ano 50 e o ano 70, então medianamente colocamos aí o ano 60, depois da ascensão, depois de Cristo, né, o ano Domini, segundo o nosso calendário. Então, para você entender mais ainda, então vamos separar a história bíblica em alguns momentos. Então, nós temos um momento de Cristo, da sua pregação, da sua vida, da sua comunidade. Em um segundo momento, nós temos o contexto dado pelo livro de Atos dos Apóstolos. Então, no segundo momento, vamos chamar do momento dos apóstolos. E o terceiro momento, após apostólico, vamos chamar o momento dos primeiros bispos da igreja, ou que comumente chamamos de momento dos pais da igreja ou da patrística. Inicialmente, 2 mundos vão se distinguir. A patrística, ou os pais ou os bispos da igreja no ambiente romano,
Então aquilo era chamado dos pais latinos da igreja. E aqui nessa região de Colossos, da Ásia Menor, se chamou comumente dos pais patrísticos de língua grega. Ainda existem outros patrísticos, né, que vão atuar no Egito, nessa região norte da África também, que muita gente não imagina, mas eram atividades, momentos, presença da igreja muito forte, inclusive importante para a consolidação da igreja. Então, Paulo tenta desenvolver seu ministério não só com as viagens missionárias, mas também com a redação de cartas, e que a gente chama isso de gênero literário epistolar. Né? E você vai fazer a pergunta, poxa, mas por que Paulo escrevia epístolas, se naquela época boa parte da igreja não tinha acesso à leitura, muito menos ainda de uma leitura grega que era muito erudita? Certo é que Paulo tentava marcar presença nas igrejas, pregar o evangelho e também deixar registrados ensinos às igrejas a partir da epístola. Então ele trabalhava em diversas frontes, na presença, na formação e também na redação. E a epístola de Colossos nasce numa dessas práticas pastorais missionárias que Paulo vai se aplicar. Então, por isso que você vai encontrar várias cartas de Paulo na Bíblia, no Novo Testamento, e porque elas são tão importantes para o pensamento e para a fé cristã. Ele vai fazer várias atividades missionárias em que comumente se separam em 3 momentos missionários. E num desses momentos, Paulo escreve a carta de Colossos. É uma carta escrita aproximadamente entre o ano 50 e o ano 70, então medianamente colocamos aí o ano 60, depois da ascensão, depois de Cristo, né, ou o ano Domini, segundo o nosso calendário. Então, para você entender mais ainda, então vamos separar a história bíblica em alguns momentos. Então nós temos um momento de Cristo, da sua pregação, da sua vida, da sua comunidade. Num segundo momento, nós temos o contexto dado pelo livro de Atos dos Apóstolos. Então, no segundo momento, vamos chamar do momento dos apóstolos. E o terceiro momento, após o apostólico, vamos chamar o momento dos primeiros bispos da igreja, ou que comumente chamamos de momento dos pais da igreja ou da patrística. Inicialmente, 2 mundos vão se distinguir. A patrística, ou os pais ou os bispos da igreja num ambiente romano. Então, aquilo era chamado dos pais latinos da igreja. E aqui, nessa região de Colossos, da Ásia Menor, se chamou comumente dos pais patrísticos de língua grega. Ainda existem outros patrísticos, né, que vão atuar no Egito, nessa região norte da África também, que muita gente não imagina, mas eram atividades, momentos, presença da igreja muito forte, inclusive importante para a consolidação da igreja. Então Paulo tenta desenvolver seu ministério não só com as viagens missionárias, mas também com a redação de cartas, e que a gente chama isso de gênero literário epistolar. Né? E você vai fazer a pergunta, poxa, mas por que Paulo escrevia epístolas, se naquela época boa parte da igreja não tinha acesso à leitura, muito menos ainda de uma leitura grega que era muito erudita? Certo é que Paulo tentava marcar presença nas igrejas, pregar o evangelho e também deixar registrados ensinos às igrejas a partir da epístola. Então ele trabalhava em diversas frontes, na presença, na formação e também na redação. E a epístola de Colossos nasce numa dessas práticas pastorais missionárias que Paulo vai se aplicar. Então, por isso que você vai encontrar as cartas de Paulo na Bíblia, no Novo Testamento, e porque elas são tão importantes para o pensamento e para a fé cristã. Ainda do ponto de vista ainda introdutório, Paulo sempre teve uma preocupação nos seus ensinos e na redação das suas cartas,
que era apresentar o Evangelho, era apresentar o projeto da salvação, era apresentar a sua anunciação, fundamentado em Jesus, vírgula, o Cristo. Ou como fazemos na confissão cristã, apresentar fundamentado em Cristo Jesus. Isso porque Paulo era um fariseu, e dentro do farisaísmo, não pode ser visto o farisaísmo aqui do ponto de vista pejorativo, mas era um movimento religioso muito forte entre os judeus, entre os israelitas de Jerusalém, os judeus, nos tempos de Jesus. Os fariseus, eles resguardavam muito o ensino da palavra, muito mais intensamente a Torá oral, ou os ensinos da lei, da Bíblia de forma oral e também escrita, porque eles estavam muito preocupados com os sacerdotes do templo, que eram postos de maneira aleatória, e muitos deles não tinham qualquer relação, intimidade com a ancestralidade judaica. Então já não se poderia confiar no templo com uma instituição da guarda, das tradições, dos ensinos. Então por isso que os judeus se organizaram e criaram sinagogas, criaram espaços de ensino e guarda do Antigo Testamento, a Tanakh, e o seu fundamento central, que é a Torá. Paulo era muito zeloso com a palavra, porque também era fariseu. Então ele tinha uma preocupação normativa, tinha uma preocupação religiosa em guardar os ensinos do Antigo Testamento, mas fundamentalmente do bloco pentateuco conhecido como a Torá. Mas a sua conversão aconteceu numa relação do deserto com o próprio Cristo. Saulo, Saulo, por que me persegues? Então a experiência de conversão, a experiência de avivamento religioso com Deus se dá nessa mediação com Cristo Jesus. A sua conversão se dá com Cristo Jesus. Então, para ele, sempre vai ser muito importante, ao falar sobre fé, religião, salvação, dificuldades, crescimento, ressurreição, todos esses temas, para ele, só vão poder ser desenvolvidos se eu fundamentar todos eles, se eu fundamentá-los em Cristo Jesus. Então, Colossenses começa com uma boa apresentação, depois uma oração, e depois com um hino sobre Cristo Jesus. Um hino teológico, uma poesia teológica, um ensinamento sobre Cristo, ou um fundamento cristológico. Então, a passagem que antecede a nossa leitura é uma passagem que é um ensinamento sobre quem é Cristo, a fim de que se possa desenvolver outros temas dentro do Evangelho. Então, Paulo sempre tem essa preocupação em que Cristo ocupe o centro da sua anunciação. Por isso podemos dizer que as pregações de Paulo são bastante cristocêntricas, ou seja, Cristo, compreender Cristo, ser salvo com Cristo, vivenciar Cristo, ser fiel a Cristo, é fundamental para se viver aquilo que é anunciado por Deus, o anúncio da conversão, da redenção e da salvação. Crescimento, ressurreição, todos esses temas, para eles só vão poder ser desenvolvidos se eu fundamentar todos eles, se eu fundamentá-los em Cristo Jesus. Então, Colossenses começa com uma boa apresentação, depois uma oração, e depois com um hino sobre Cristo Jesus. Um hino teológico, uma poesia teológica, um ensinamento sobre Cristo, ou um fundamento cristológico. Então, a passagem que antecede a nossa leitura é uma passagem que é um ensinamento sobre quem é Cristo, a fim de que se possa desenvolver outros temas
dentro do Evangelho. Então, Paulo sempre tem essa preocupação em que Cristo ocupe o centro da sua anunciação. Por isso podemos dizer que as pregações de Paulo são bastante cristocêntricas, ou seja, Cristo, compreender Cristo, ser salvo com Cristo, vivenciar Cristo, ser fiel a Cristo, é fundamental para se viver aquilo que é anunciado por Deus, o anúncio da conversão, da redenção e da salvação. Se assim for, eu gostaria que os irmãos entendessem, e as irmãs também entendessem, dois conceitos fundamentais antes de nós desdobrarmos os textos bíblicos. Dois nomes talvez não sejam fáceis, dois nomes que sejam difíceis. Uma é a compreensão de Cristo do ponto de vista teonômico, teonomia. E o outro é a compreensão de Cristo do ponto de vista messiânico. Vamos diferenciar. O que é teonomia? Teonomia é a compreensão da religião do ponto de vista cósmico. Por exemplo, os imperadores sempre se colocavam sob a condição, alguns deles, imperadores romanos, se colocavam sobre a condição em que eles eram filhos ou propriamente Deus, por isso eles poderiam comandar todas as pessoas, todos os povos, todo o universo. Uma compreensão teonômica, uma compreensão cosmológica. Na Grécia Antiga, a mitologia grega, as narrativas poéticas gregas, foram construídas de tal maneira para que se pudesse compreender a dinâmica das pessoas, da sociedade, da Terra e das forças naturais do universo, a partir de uma compreensão das leis divinas. Então, compreender o mundo era compreender também Deus em sua totalidade. Houve um grande pensador judeu chamado Philon, e ele morava numa cidade africana, talvez a primeira grande universidade do mundo, é bom se destacar, ela foi criada na África, numa cidade chamada Alexandria, e Philon era um judeu que começava a discutir que o Deus da fé dos judeus, ele era esse fundamento do universo, era o Logos. Na passagem de João, no Evangelho, João sempre procurou também apresentar que Cristo não era uma pessoa qualquer, não era um indivíduo qualquer, mas Cristo era a lei, o fundamento, o ponto elementar da criação e do funcionamento do universo. Por isso que no Evangelho de João se diz que o princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E depois diz que o Verbo se e habitou entre nós. Então, na dimensão teonômica, Cristo é visto como fundamento, o ponto elementar de funcionamento, criação e também restauração do universo. Do outro lado, Paulo, João, os evangelhos também querem dar um elemento que é fundamental para a fé cristã, que é a dimensão messiânica desse Jesus. Ou seja, esse Jesus, esse Deus fundamento do universo, ele não é apático à nossa condição humana. Não é apático. Ele viveu todas as dimensões trágicas da existência humana. Ele sofreu. Levou de muitas maneiras cuspe no rosto, foi humilhado, foi sangrado, foi traído, foi nas dimensões mais perversas da existência humana. Entristeceu, chorou, perdeu amigos, foi humilhado, foi açoitado, levou chicotada. Esse Cristo também, ele é o Cristo teonômico, mas também ele é o Cristo messiânico. Então, muitas vezes nós vemos igrejas grandes, igrejas enormes,
Nós vemos pastores famosos em televisão falando sobre o Cristo da prosperidade, o Cristo vitorioso, o Cristo que vai cumprir a sua promessa, o Cristo que vai honrar a sua promessa, o Cristo que vai restaurar a sua vida financeira, o Cristo que é dono da economia, o Cristo que vai te dar um carro novo, um Cristo que vai te dar a casa nova. Então começam a pregar só uma face de Cristo, escondendo a outra face de Cristo. Igrejas enormes, igrejas com alto poder de circulação monetária, pastores envolvidos com políticas, pastores próximos à presidência da República, pastores que falam sobre grandezas, e só mostram uma face de Cristo. Essas pregações se tornam muito fracas no momento em que vem o momento do desastre, vem o momento da morte. E esse grande Cristo da ordem cósmica, cadê ele quando um familiar meu morreu? E agora? Vejo uma igreja pomposa de um lado e vejo um morrendo do outro. Por que Cristo é atencioso às igrejas tão fortes? E por que Cristo não é atencioso às coisas que eu amo são tão próximas a mim? O meu cônjuge, os meus pais, os meus filhos, eu mesmo adoecendo, meus vizinhos morrendo. E parece que se não conhecermos bem a Cristo, nós vamos começar a perguntar, cadê Deus? Porque Deus está nas dimensões tão poderosas, mas na vida prática, no cotidiano, esse Cristo não aparece. Onde é que ele está? Deus é algo tão forte, mas no momento das prisões, nas mortes, nas pestes, não está presente comigo no pronto-socorro. A pessoa no qual eu estou orando nesse momento, ela acaba de falecer. Por que eu estava orando? Porque Cristo não ouviu a minha oração. Morreu, perdi. E o sentimento de perda é terrível, porque ele traz uma profunda insegurança. Aquilo que eu crio, depois da perda, eu não consigo mais crer. Eu fico esvaziado, eu fico sem chão, eu fico sem teto. A minha sensação profunda é de segurança. E aí nós perguntamos, cadê Cristo? Cadê Deus? As igrejas são tão bonitas, os templos são tão bonitos, mas na minha casa eu não consegui ver Deus na operação de milagre. Cadê esse Cristo? Minhas irmãs, meus irmãos, a Bíblia, ela sempre foi um livro aberto. Poucas pessoas leem. Poucas pessoas conhecem as dimensões trágicas da vida porque não lê a Bíblia. E esse Cristo sempre se mostrou muito presente nas dimensões mais trágicas da vida. Esse Cristo que sempre andou nas situações mais difíceis, nas dimensões mais escamoteadas, mais dolorosas, mais humilhantes. Foi o Cristo capaz de sentir e chorar, porque ele nunca foi apático. E se tornou ser humano como nós. Então é um Cristo muito mais atento às nossas dores do que nós podemos imaginar. É um Cristo mais atento às perdas do que nós podemos imaginar. É um Cristo que concorda muito pouco com a ideia financeira que gira em torno do templo e dos templos grandes. Porque na primeira vez que ele se deu com isso, ele assaltou os mercadores. Não, isso aqui não faz parte do templo. O que faz parte do templo? São os miseráveis, aqueles que precisam de milagre, de cuidado, de carinho, de esperança, de transformação, de consolo para as suas chagas que dão na pele, para o conforto daqueles que perdem seus familiares. Então o que nós precisamos é conhecer Cristo, para sabermos aonde ele está. Porque nesse momento nós não sabemos aonde está Cristo. E talvez ele esteja mais presente do que nós possamos imaginar. Então vamos à primeira parte da nossa reflexão. Então, para a primeira parte da nossa reflexão, vida e salvação em Cristo Jesus, aonde está Deus na pandemia, em tempos de tragédia,
Vamos ver a passagem de Colossenses 1, versículo 21, quando diz o seguinte: Vós éreis outrora estrangeiros e inimigos, pelo pensamento e pelas obras más. Esse primeiro tópico se constitui a partir da seguinte pergunta: quem somos quando procuramos saber onde está Deus em tempos de pandemia ou tempos de tragédia? Encontrar Deus, saber onde está Deus, implica em duas perguntas fundamentais. Se nós temos condições de conhecer, reconhecer, identificar a presença de Deus, a atuação, o projeto de salvação de Deus em Cristo Jesus, e se não, por que nós não somos capazes de identificar, perceber, experimentar essa presença de Deus em tempos de tragédia? Paulo responde isso a partir de um questionamento: quem somos nós? Quem somos nós? Esse versículo 21 ele é muito importante porque ele vai dizer quem somos nós e por que inicialmente não temos condições de reconhecer a presença de Deus. Porque quando buscamos um Deus poderoso, grandioso, que atenda às nossas necessidades, os nossos desejos, nós passamos a procurar um Deus que não é Deus, somos nós. Começamos a procurar aquilo que desejamos. Onde está Deus? Que Deus? Aquele que eu quero que apareça, aquele que cuide de mim, aquele que me dê prosperidade, aquele que melhore a minha vida, aquele que atenda às minhas necessidades, aquele que me dê um carro de presente, eu posso colocar um logotipo presente de Deus e assim enaltecer que Deus está comigo, sempre convergindo a minha presença ao Deus da minha igreja que tem um templo enorme, ao Deus, meu Deus, um que me faça ser poderoso e grandioso e confirme a sua vitória em mim. Paulo vai dizer, não é bem assim. Não é bem assim. Quem somos nós? Paulo vai dizer, vós éreis outrora estrangeiros e inimigos, pelo pensamento, pelas obras más. Éramos estrangeiros, éramos estranhos e inimigos. É engraçado que nós vemos hoje, nunca vimos na história da sociedade e da política brasileira, a igreja evangélica envolvida com tantos conflitos sociais como nós vemos hoje. Alguns vão dizer, não, mas a igreja está participando desses conflitos em nome da verdade. Ou seja, ela conflitua, ela atua em combate em nome da verdade. Paulo vai dizer, vós éreis estrangeiros e inimigos, pelo pensamento e pelas obras más. Por que conflito e não amor? Por que mandar e não obediência? Quem somos nós? Bem, eu não tenho, acho que ninguém também tem o Código Civil de Deus para dizer se nós somos certos ou estamos errados. Nós temos a baliza disso, que é a sua revelação. Somente Deus sabe quem de fato nós somos e somente Ele é capaz de nos julgar. O que nós temos? O Evangelho, para que nós entendamos o que é a verdade e possamos nos transformar sempre submetidos à vontade de Deus. E nunca pelo que nós somos. Ninguém tem condições de levantar ou ter a clave da justiça e da verdade, porque não temos essa clave. Só quem tem é Deus. Só quem tem é Cristo, só quem tem é o Espírito Santo. Então, para nós entendermos aonde está Deus, nós precisamos passar por uma profunda transformação. Saber aonde está Deus, saber e entender a atuação de Deus, é ir muito a mais além daquilo que eu sou. Porque o que eu sou um estrangeiro, sou uma pessoa sempre à disposição das obras más. Então, essa pergunta, onde está Deus, nasce talvez da condição da incompetência humana, de sua sensibilidade inata de ver a Deus. Não temos condições de ver a Deus de forma natural.
Uma vez Cristo diz assim, olhai os lírios do campo, olhai as aves, Deus tudo mantém. É engraçado que isso é um ensinamento muito difícil que se dá em Mateus, porque toda vez que a gente olha as aves, os lírios do campo, a gente vê que a vida, as aves elas nascem, crescem e morrem, o campo também fica verde, depois seca, outras aves se alimentam de outras aves, animais comem a vegetação, há uma dimensão de vida, de beleza, mas também de muita tragédia. As coisas vão, aparecem e vão embora. É uma dimensão muito trágica. Mas diz assim, olha, veja antes de tudo que quem sustenta tudo isso é Deus. Então ver a atuação de Deus não é ver o meu bem-estar ali. Não, é ver a atuação de Deus. Se eu nasci dentro da vontade de Deus. Se eu vivo uma tragédia, vivo dentro da tragédia sob a vontade de Deus. Se eu sobreviver, sobreviverei dentro da vontade de Deus. Se eu falecer, falecerei dentro da vontade de Deus. Tudo acontece sob a vontade de Deus. Entender isso é cada vez mais amadurecer em relação à dinâmica da vida. A vida é maior do que eu. Deus é maior do que a vida. Se submeter à vontade de Deus é entender a vida na sua completude. As suas mazelas, as suas belezas, as suas grandezas. Para isso nós temos que superar os nossos limites, as nossas maldades, os nossos pensamentos, o nosso egoísmo, as nossas limitações, porque muitas vezes a dimensão trágica da vida teve a nossa cooperação. Teve a nossa cooperação. E depois das coisas bastante transtornadas, queremos que as coisas se resolvam de qualquer maneira, pedindo um ato mágico de Deus. Mas não pode. Não pode. Pare e pense sobre a grandeza das coisas. Uma sociedade sem condições sanitárias, cada vez mais nós abandonamos as dimensões sanitárias da vida. Jogamos dejetos no rio, fazemos uma cidade poluída, todos nós fazemos isso de alguma maneira, andamos de carro, criamos negociações, comemos qualquer coisa, e não adianta colocar culpa no outro, porque nós comemos mal aqui também. Quantas vezes eu vi dentro da cidade e fora da cidade pessoas comendo lagarto, morcego, também aqui no Brasil, mucura, dentro da cidade, coisas que fazem mal. Não adianta identificar um outro povo. Quantas vezes nós criamos condições aqui para se criar dengue, chikungunya? Quantas vezes nós criamos para se criar uma peste de rato? Muitas vezes Fortaleza, há anos atrás, foi acometida de um surto de cólera por causa das poluições dos seus lagos. Não é a culpa de um povo, é a culpa da humanidade como um todo. O que vivemos é o nosso processo civilizatório que vai do Brasil ao Oriente. As mazelas que se vivem nos Estados Unidos, no Brasil, na Europa, na África, na Ásia, não é culpa de um povo, é uma culpa da humanidade. Não sabemos cuidar das coisas, não sabemos cuidar de nós mesmos. E depois queremos ver, estragarmos esse ambiente, todo o planeta Terra. Depois que as coisas acontecem, vamos querer dizer, cadê Deus no momento trágico? Não pode ser assim. Para vermos Deus, temos que ver os nossos pecados. Para entender Deus, temos que entender a nossa pequenez. Para escutar a palavra de Deus, temos que nos calar. Temos que nos entregar à mão de Deus. Perdemos muitas vezes pais, perdemos mães, perdemos irmãos. E queremos saber onde está Deus, e Deus vai dizer, tudo acontece sob as minhas mãos. Inclusive a minha vida e a minha morte quando chegar, as minhas dúvidas quando acontecerem, vão acontecer tudo isso sob os cuidados de Deus. Então eu paro de confiar em mim mesmo, e digo, está aqui a minha vida,
Deus, aqui é a minha vida, ó Cristo. Realiza a tua obra, porque a vida, em sua completude, ela é trágica. Não tenho mais como sentir firmeza, segurança. Não tem como depositar mais a minha vida em pessoas, em igrejas, em templos. Quero entregar minha vida a Ti, ó Cristo. Quero viver agora sob os Teus cuidados. Sei que morrerei. Sei que perderei pessoas. Mas quero passar tudo isso sob o Teu cuidado. Quero passar sobre essas experiências sob o Teu amor. Quero passar sobre essas mazelas da vida que não vão melhorar, porque Cristo também as viveu, mas eu quero passar sob a salvação de Cristo, sob a certeza da salvação. É isso que Paulo convida. A experiência do Deus que comanda o universo é também a experiência do Deus messiânico que viveu as nossas mazelas e nos ensinou a viver as mazelas, não tirou as mazelas, mas agora sobre a compreensão, sobre o cuidado e a salvação de Cristo. Se quisermos entender e ver a presença de Cristo, temos que ser sensíveis a Cristo. Saber que as mazelas sempre vão existir. Saber que as dimensões alhures da vida sempre vão existir. E procurar nos transformar, deixando de ser inimigos, ser pessoas perversas e viver cada vez mais a vida de Cristo. Então, no primeiro tópico da nossa reflexão, vimos porque muitas vezes não estamos aptos a ver a presença de Cristo em momentos de tragédias por causa de nós mesmos, por causa da nossa perversidade, por causa dos nossos pecados, por causa dos nossos problemas. Mas Paulo aponta já um segundo caminho em relação a esse problema, como uma solução, no versículo 22, quando diz o seguinte: mas agora, pela morte, veja aí, uma palavra extremamente trágica. A morte de Cristo não pode ser vista como apática, mas tem que ser visto como trágica. Trágico como a morte é, para quem morre e para quem perde. Muitas vezes falando morte de Cristo de uma maneira muito distante. Cristo morreu pelos nossos pecados. Completamente. Mas a gente não sabe a dor, o sofrimento e a tragédia que foi a morte de Cristo para Ele mesmo, para os seus familiares, para os seus discípulos, para quem estava ali perto. Então, se não lemos a Bíblia e não percebemos isso, nós vamos tratar a morte de Cristo sempre de uma maneira muito apática, aquela que está no altar figurado, desenhada, esculpida, de modo apático. Não pode. Eu tenho que ver aquilo de uma maneira muito simpática, com uma dimensão trágica. Mas agora, pela morte, por essa tragédia que ele viveu, por essa morte, ele vos reconciliou no seu corpo de carne, entregando a morte para que permaneceis alicerçados e firmes na fé, e sem vos afastar da esperança do Evangelho que recebeste e que foi anunciado a toda a criatura. Então, nesse segundo tópico, nós temos que observar que como saímos dessa dimensão apática e como deixaremos de não entender a presença de Cristo e a sua atuação em momentos da tragédia. Primeiro, e o mais fundamental, diz Paulo, é participar na reconciliação do seu corpo de carne, que foi entregue à morte, para diante dele vos apresentar santos, imaculados e irrepreensíveis. Esse é o nosso segundo tópico da reflexão. Nos aproximando de Cristo e do seu conhecimento, salvação, a partir da vivência da sua ressurreição, a partir da vivência do seu evangelho, da sua transformação. Bem, minhas irmãs, meus amigos, nesse segundo tópico, aí começamos a entender que Cristo ele não é apático à tragédia humana. A própria salvação vê uma dimensão muito trágica.
muito trágica. E aí começamos a deixar a nossa dimensão de inimizade, de estranheza, numa relação de profunda intimidade com Cristo, quando nós nos deixamos ser levados e transformados por Ele. Então não sou eu quem transforma a mim mesmo, não. Não sou eu que mudo a minha condição. E nem sou eu que trago Deus para resolver todas as minhas dimensões de tragédia, não. Queria tanto que Deus salvasse a pessoa que eu amo, que é ela, meu cônjuge, meu filho, meus pais. Aí Paulo vai dizer, não. Foi por essa morte, foi por essa dimensão trágica da vida que Cristo nos reconciliou com o seu corpo. Ou seja, nos reconciliou para quê? Para que nós avançássemos não de forma apática da tragédia, mas para além da tragédia. E só assim possamos perceber e sermos transformados para atingirmos a dimensão irrepreensível, não mais pecaminosa, não mais inimiga, não mais má. Então é atravessar a dimensão mais trágica, e isso dói muito, mas é a superação. Dói e doeu em Cristo também. Cristo não foi apático a isso e nem tirou a dimensão trágica da vida. Pelo contrário, ele nos fez superar vivendo em Cristo Jesus. Então, mais do que nunca, nós temos que perceber que nas dimensões mais trágicas temos que ter a sensibilidade que Cristo as vivenciou. Chicotada, humilhação, ranhuras, cuspida no rosto, caminhar com sangue escorrendo pelo chão e depois morrer humilhado por amor. Deus tem condições de dizer no seu evangelho para nós: toda a tragédia que você viveu, eu vivi, e por ela te mostro o caminho da salvação. Cristo não nos tirou da vida. Cristo nos abençoou no meio dela, para que fôssemos salvos. Qual é a consequência disso? Para que também fôssemos sensíveis às dimensões trágicas da vida. Então, cada um de nós, muitas vezes queremos a salvação de Cristo, de Deus, para nós vivermos bem. Deus vai dizer não, Paulo vai dizer não. Saia de sua casa e vá viver o drama da tragédia do outro lá no hospital. Vá ver com aquelas famílias que estão sofrendo. Leve o evangelho, porque Cristo, quando anunciou o evangelho a você, foi a partir de uma dimensão trágica da vida. Vá fazer com que o evangelho de Deus esteja presente e nunca apático. Nunca prometa a cura, porque a cura não vem da mão do homem, vai vir de Deus. Nunca prometa a salvação, porque a salvação não vem do homem, mas das mãos de Deus. O que nós podemos fazer é o que Paulo fez, Silas fez, Pedro fez, é levar o evangelho. O que eu tenho, te dou. E o que eu tenho? O nome do evangelho de Jesus. Não podemos ser apáticos. Queremos que Deus seja simpático às nossas dores, para que nós sejamos apáticos à tragédia da vida e à dor do outro. Não pode. Não pode. E a marca da salvação, meus irmãos, não é só a ressurreição. A marca da salvação é o anúncio do Evangelho de Deus de forma simpática, presente nas tragédias da vida. Temos que ser simpáticos às tragédias da vida, estarmos presentes, anunciando o conforto, cuidando do próximo, uma ação pastoral, uma ação de pregação, uma ação de cuidado. Nunca criando inimizade. A igreja não foi feita para criar inimizade. A igreja foi feita para ser consoladora, anunciadora, apaziguadora, amorosa, sábia, virtuosa. Tanto no evangelho como no cuidado daqueles que não são crentes. Nunca impor as coisas ao chicote, à mentira, mas sempre com a verdade, com amor, com cuidado.
com a sujeição. Como Cristo foi sujeito à morte de cruz, nós temos que ser sujeito a Cristo e a Deus. Sempre. Salvação a partir da vivência da sua ressurreição, a partir da vivência do seu evangelho, da sua transformação. Bem, minhas irmãs, meus amigos, nesse segundo tópico, aí começamos a entender que Cristo ele não é apático à tragédia humana. A própria salvação vê uma dimensão muito trágica. Muito trágica. E aí começamos a deixar a nossa dimensão de inimizade, de estranheza, numa relação de profunda intimidade com Cristo, quando nós nos deixamos ser levados e transformados por Ele. Então não sou eu quem transforma a mim mesmo, não. Não sou eu que mudo a minha condição. E nem sou eu que trago Deus para resolver todas as minhas dimensões de tragédia. Não. Queria tanto que Deus salvasse a pessoa que eu amo, que é ela, meu cônjuge, meu filho, meus pais. Aí Paulo vai dizer, não. Foi por essa morte, foi por essa dimensão trágica da vida que Cristo nos reconciliou com o seu corpo. Ou seja, nos reconciliou para quê? Para que nós avançássemos não de forma apática da tragédia, mas para além da tragédia. E só assim possamos perceber e sermos transformados para atingirmos a dimensão irrepreensível, não mais pecaminosa, não mais inimiga, não mais má. Então é atravessar a dimensão mais trágica, e isso dói muito, mas é a superação. Dói e doeu em Cristo também. Cristo não foi apático a isso e nem tirou a dimensão trágica da vida. Pelo contrário, ele nos fez superar vivendo em Cristo Jesus. Então, mais do que nunca, nós temos que perceber que nas dimensões mais trágicas temos que ter a sensibilidade que Cristo as vivenciou. Chicotada, humilhação, ranhuras, cuspida no rosto, caminhar com sangue escorrendo pelo chão e depois morrer humilhado por amor. Deus tem condições de dizer no seu evangelho para nós: toda a tragédia que você viveu, eu vivi, e por ela te mostro o caminho da salvação. Cristo não nos tirou da vida. Cristo nos abençoou no meio dela, para que fôssemos salvos. Qual é a consequência disso? Para que também fôssemos sensíveis às dimensões trágicas da vida. Então, cada um de nós, muitas vezes queremos a salvação de Cristo, de Deus, para nós vivermos bem. Deus vai dizer não, Paulo vai dizer não. Saia de sua casa e vá viver o drama da tragédia do outro lá no hospital. Vá ver com aquelas famílias que estão sofrendo. Leve o evangelho, porque Cristo, quando anunciou o evangelho a você, foi a partir de uma dimensão trágica da vida. Vá fazer com que o evangelho de Deus esteja presente e nunca apático. Nunca prometa a cura, porque a cura não vem da mão do homem, vai vir de Deus. Nunca prometa a salvação, porque a salvação não vem do homem, mas das mãos de Deus. O que nós podemos fazer, é o que Paulo fez, Silas fez, Pedro fez, é levar o evangelho. O que eu tenho, te dou. E o que eu tenho? O nome do evangelho de Jesus. Não podemos ser apáticos. Queremos que Deus seja simpático às nossas dores, para que nós sejamos apáticos à tragédia da vida e à dor do outro. Não pode. Não pode. E a marca da salvação, meus irmãos, não é só a ressurreição. A marca da salvação é o anúncio do Evangelho de Deus de forma simpática, presente nas tragédias da vida.
temos que ser simpáticos com as tragédias da vida, estarmos presentes, anunciando o conforto, cuidando do próximo, uma ação pastoral, uma ação de pregação, uma ação de cuidado. Nunca criando inimizade. A igreja não foi feita para criar inimizade. A igreja foi feita para ser consoladora, anunciadora, apaziguadora, amorosa, sábia, virtuosa, tanto no evangelho como no cuidado daqueles que não são crentes. Nunca impor as coisas ao chicote, à mentira, mas sempre com a verdade, com amor, com cuidado, com a sujeição. Como Cristo foi sujeito à morte de cruz, nós temos que ser sujeito a Cristo e a Deus. Sempre. No primeiro tópico da nossa mensagem, nós vimos quem somos nós. E por causa da nossa perversidade, da nossa maldade, do nosso egoísmo, a gente não consegue perceber a presença de Deus em momentos da tragédia. Na segunda parte da nossa reflexão, nós vimos o porquê temos que participar da salvação de Cristo, que essa salvação aconteceu na dimensão trágica da morte, para que estejamos reconciliados na sua salvação. Então, saber que nas tragédias que vivemos, vamos experimentar a salvação e a soberania de Deus. E que nunca nós vamos ver a apatia de Deus nessa tragédia. E na terceira parte, no versículo 23, encontramos o seguinte: contanto que permaneceis alicerçados e firmes na fé, e sem vos afastar da esperança do evangelho que recebeste e foi anunciada a toda criatura que vive debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, fui ministro. Meus irmãos e irmãs, nessa terceira parte, temos que estar presentes na ação de Deus e na presença de Deus nos momentos da tragédia. Ou seja, temos que estar alicerçados em Deus não para vivermos a nossa comodidade, o nosso bem-estar. Pelo contrário, conhecendo agora Deus, transformados por Cristo e salvos em Cristo Jesus, agora vem a nossa ação perseverante do cuidado, fortalecimento da nossa esperança, da nossa fé em relação às dimensões trágicas da vida. Minhas amadas irmãs, meus irmãos, chamar o outro de irmão é algo muito sério, porque nos irmanamos no Evangelho, irmanamos na esperança, nunca no dogma, no Evangelho, na esperança em salvação de Cristo. Meus irmãos, tenhamos sensibilidade de que precisamos nos transformar continuamente, para entendermos o ministério de Cristo que nasce nessa dimensão da sua morte na cruz. Mas que não para por aí. Avance em relação à ressurreição de corpos redimidos, para o amor, para o anúncio do Evangelho, para a pregação e o cuidado daqueles que também são como nós éramos, pecadores, inimigos, pessoas difíceis. Mas que todos nós, não deixemos um vazio do Evangelho nas dimensões mais trágicas. Aonde está Deus? Agora nós podemos reconhecer. E se eu, fiel, perder um ente querido, uma mãe, um pai, a perda é dolorosa, mas também sei que ela acontece sob os cuidados de Deus. Deus estava ali presente. Deus estava ali presente. Cristo estava presente em morte de cruz quando um querido meu morreu. Não foi uma morte sem sentido, foi uma morte dolorosa. De uma vida que veio e agora volta aos braços de Deus. Tenho meu coração arranhado, meus sentimentos feridos, mas a minha esperança, ela ganha um terreno fértil agora. Sei que tudo que veio voltará a Deus, pela reconciliação
da sua pregação e do seu evangelho. Meus irmãos, Deus nunca esteve apático à tragédia da vida humana. Nunca. O que nós precisamos é sempre nos sensibilizarmos, nos transformarmos, nos submetermos à vontade de Deus, ao Evangelho de Cristo, para que a gente participe da presença de Deus nos momentos mais trágicos da vida. Que Deus abençoe a cada um de vocês, que Deus abençoe a igreja, que cada um tenha essa experiência, não só da grandeza de Deus, mas do ato messiânico, cuidadoso, presente de Cristo nos momentos mais difíceis da vida. E que vocês não vivam só esse beneplácito da presença de Cristo na tragédia, mas que também todos nós possamos levar a palavra de esperança, de cuidado, de amor nesse momento trágico que vivemos e que virão outros, e que estejamos prontos para entender e também para cuidar dos próximos em outras dimensões trágicas da vida. Que Deus abençoe a todos, que a sua palavra seja efetiva e que a sua salvação de Cristo Jesus possa fortalecer a fé e a esperança de todos vocês. Amém. Para o amor, para o anúncio do Evangelho, para a pregação e o cuidado daqueles que também são como nós éramos, pecadores, inimigos, pessoas difíceis. Mas que a gente, todos nós, não deixemos um vazio do Evangelho nas dimensões mais trágicas. Aonde está Deus? Agora nós podemos reconhecer. E se eu, fiel, perder um ente querido, uma mãe, um pai, a perda é dolorosa, mas também sei que ela acontece sob os cuidados de Deus. Deus estava ali presente. Deus estava ali presente. Cristo estava presente em morte de cruz quando um querido meu morreu. Não foi uma morte sem sentido, foi uma morte dolorosa. De uma vida que veio e agora volta aos braços de Deus. Tenho meu coração arranhado, meus sentimentos feridos, mas a minha esperança, ela ganha um terreno fértil agora. Sei que tudo que veio voltará a Deus, pela reconciliação da sua pregação e do seu Evangelho. Meus irmãos, Deus nunca esteve apático à tragédia da vida humana. Nunca. O que nós precisamos é sempre nos sensibilizarmos, nos transformarmos, nos submetermos à vontade de Deus, ao Evangelho de Cristo, para que a gente participe da presença de Deus nos momentos mais trágicos da vida. Que Deus abençoe a cada um de vocês, que Deus abençoe a igreja, que cada um tenha essa experiência, não só da grandeza de Deus, mas do ato messiânico, cuidadoso, presente de Cristo nos momentos mais difíceis da vida. E que vocês não vivam só esse beneplácito da presença de Cristo na tragédia, mas que também todos nós possamos levar a palavra de esperança, de cuidado, de amor nesse momento trágico que vivemos e que virão outros, e que estejamos prontos para entender e também para cuidar dos próximos em outras dimensões trágicas da vida. Que Deus abençoe a todos, que a sua palavra seja efetiva e são de Cristo Jesus possa fortalecer a fé e a esperança de todos vocês. Amém. Quero agradecer por tudo que fizeste por mim. Eu sou grato a Deus por muitas coisas. Eu sou grato a Deus em especial pelas suas misericórdias. Obrigada, Pai, por cuidar de mim.
por cuidar da minha família, cuidar dos meus filhos, cuidar de todas as pessoas que eu amo em meio a essa pandemia. Sou grato a Deus pela sua salvação, por intermédio de sua graça. Eu sou grato a Deus especial pela minha vida, que Ele tem cuidado, que Ele tem feito coisas grandes na minha vida, de nossas famílias. Obrigada por não ter faltado nada, Senhor, esse tempo difícil que estamos passando. A tua graça é o que me basta. Bebê, estou aqui para agradecer a Deus por minha família e meus filhos. Estou morrendo de saudade de vocês. Eu também, e também da igreja. Teu amor e tua misericórdia. Boa noite, BBV. Estamos passando por aqui para dizer que a igreja continue firme no Senhor. Amém, irmãos. A gente espera estar em breve com todos vocês. Realmente sentimos muita saudade de todo mundo. Tchau, José. Mas em especial, sou grato a Deus, porque Deus é a nossa maior esperança. Obrigada por tudo. Um bom domingo, uma boa semana. Onde o pecado abundou, superabundou a graça. Quando fraco sou, a tua graça é o que me basta. Quem pode fazer um morto reviver e levantá-lo como príncipe, chamá-lo de filho e o escolher?